Nós hoje fazemos um salto até o capítulo 17 do livro do Eclesiástico, que é um capítulo no qual Jesus, ben Siraque, começa a louvar a grandiosidade do ser humano na obra da criação. Nós lemos na liturgia até o versículo 13. Porém, o texto continua e nós conseguimos entender um pouco melhor o porquê desses louvores quando contrastado com aquilo que vem na sequência. Deus se apresenta como aquele que é testemunha de todos os atos do homem, dizendo o autor, todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Quando nós entendemos o contraste que existe entre a graça e o pecado, nós conseguimos perceber o que, no fundo, o autor está aqui nos mostrando. Ou seja, Deus criou o homem de maneira tão prodigiosa, mas de que adianta isso? Se o homem não se comporta de acordo com a dignidade que ele tem. Então ele diz, da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Que poder semelhante ao de Deus nós temos? É o poder da nossa liberdade. A nossa liberdade é uma criatividade participada da criatividade divina. Deus criou um mundo introduzindo novidade, sempre produzindo algo novo. Nós, pela nossa liberdade, podemos produzir algo novo. E esse poder é um poder, ao mesmo tempo, maravilhoso e perigoso. No dizer das Escrituras, quando Deus criou o homem, ele disse, olha, você é chamado a ser livre, a andar na minha palavra, a não conhecer o mal. Não queira conhecer o mal. Mas o homem quis conhecer o mal. E uma vez conhecendo o mal, acabou se depravando. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. É uma coisa que raramente as pessoas consideram. O nosso tempo aqui é determinado. Ou seja, nós não temos neste mundo uma eternidade para ganharmos o céu. O nosso tempo é limitado, é determinado, os nossos dias são contados. Há muitas pessoas que pensam que podem passar a perna em Deus, por exemplo, cuidando da saúde. Mas eu já vi muita gente saudável tendo um mal súbito e morrendo do nada. Enquanto outras pessoas doentes chegaram a idades muito avançadas
e ninguém entende bem o porquê. Portanto, nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu. O tempo é um bem perecível. Um segundo, quando se esvai, é irrecuperável. E o que nós temos gastado de tempo para garantir a nossa salvação? Deu-lhe autoridade sobre tudo o que está sobre a terra. Em todo ser vivo, infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Isso é muito interessante, porque nós, em primeiro lugar, hoje, na nossa cultura contemporânea, não entendemos a superioridade do homem sobre os animais. O que eu tenho visto de pessoas que tratam o bicho como gente, não está escrito. E que, muitas vezes, tratam um bicho melhor do que uma pessoa. Esses dias mesmo alguém me dizia que morreu a sua cachorrinha, e a pessoa estava lá de luto. Eu digo, meu Deus do céu, mas uma cadela, não é uma pessoa. Há um exagero aqui no cuidado dos animais e no relacionamento com os animais. É uma espécie de humanização dos animais. Isso não corresponde àquilo que a Escritura nos ensina. E, de certo modo, é uma espécie de delírio, porque o animal não sabe nem quem você é. Ele tem apenas estímulos aos quais ele responde e que produziram nele certas reações bioquímicas. É por isso que ele pula quando você chega, lembra da comida, etc. Mas, assim, um pouco menos, né? Nós temos que ser mais sóbrios em relação a isso. Mas também ele diz que em todo ser vivo infundiu o temor do homem. Ou seja, os bichos têm medo do ser humano. E é exatamente assim. Mesmo os animais mais perigosos. Por que eles picam? Eles picam porque eles ficam com medo. Mas, se tivessem tempo, eles não se sentissem iminentemente ameaçados, eles correriam para longe. Uma cobra, por exemplo, né? Se ela está num lugar e você pisa em cima dela, ela te pica. Agora, se ela está ali e alguém vem chegando, ela ela vai embora. Agora, nós nos esquecemos que os animais têm medo de nós, sobretudo esses bichos, e nós é que ficamos com medo deles. Não tem gente que tem medo, por exemplo, de rato. Né? Sei lá, um rato, a pessoa tem medo do rato. O que o rato pode fazer? Nada, né? Pega um pau, dá na cabeça do rato, morreu o rato. Uma barata. O que uma barata pode fazer contra você? Nada. Mas tem lá uma barata, a pessoa entra em pânico. É a barata que tem medo de você, não o contrário. Mas nós criamos essas fobias, né? Quando, na verdade, Deus infundiu temor dos seres brutos ao homem. Deu ao homem discernimento, língua, olhos, ouvidos, um coração para pensar, encheu de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito. Vejam, Deus nos dotou de razão, de vontade, de sentimentos, de sentidos. E por que as pessoas não usam a cabeça que Deus lhes deu?
se deixam levar pelo seu desejo, pela sua vontade, pelos impulsos da carne. A gente vê agora que é o carnaval, né? Quantas pessoas vão aí para esses bloquinhos, essas festas, chegam lá, o que rolar, rolou. Elas não percebem que Deus nos deu um cérebro, né? Vamos usá-lo para algo que seja útil, para algo que seja edificante, para algo que seja bom. Vamos gastar a nossa vida com estupidezes. É sempre o que acontece, né? Depois do carnaval, o país fica empesteado de doença. HN1, influenza, Covid, além da dengue, né, que está aí campeando. Pois é. Se os homens usassem o cérebro que Deus lhes deu, não se exporiam a tantas circunstâncias aviltantes. Mas Deus deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes a grandeza de suas obras. Isso é tremendo, né? Nós, hoje, temos a impressão de que, como estamos em prédios bem construídos, em casas de alvenaria, que o mundo hostil não nos ataca. Mas o homem antigo não, morava numa choupana, numa cabana, qualquer vento destrói aquilo, qualquer incêndio mata todo mundo. Então, a grandeza e a incontrolabilidade da natureza sempre causaram no homem um temor sadio. Hoje, esse temor se manifesta, por exemplo, quando temos essas chuvas que temos tido ultimamente e chega aquele apitozinho da Defesa Civil e diz, olha, vai para um lugar seguro porque vai cair um pé d'água. Tudo isso deveria levar o nosso coração a um temor, a uma docilidade. Eu tenho que respeitar Deus, que colocou regras na vida. Eu não posso infringir as regras que estão postas na natureza. Se nós pensarmos, né? Por exemplo, quando um rapaz enche a cara, pega uma moto e sai doido por aí, estrada fora, e colide com um caminhão, ele infringiu quantas regras da realidade que existem independentemente de nós. Por exemplo, se você bebeu excessivamente, você perde a coordenação motora. Você perde a capacidade de autocontrole. Se você pega uma moto, você está exposto à intempérie. O seu corpo está exposto naquele instrumento. E quando você colide, há uma lei na física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E, portanto, o corpo mais forte vai massacrar o mais fraco. E aí o infeliz acorda nos quintos dos infernos. Se nós lembrássemos que a realidade é limitada, eu não posso infringir as leis da realidade. Eu tenho que ter respeito, temor, reverência, caminhar de modo circunspecto diante de Deus. Deus concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Pois é, o homem moderno deixou de louvar a Deus para louvar cantores drogados em cima de um palco.
e ainda acham que estão fazendo uma grande coisa, né? Quando ficam ovacionando essa gente. Concedeu-lhes ainda instrução, entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Ou seja, conhecer a lei de Deus, para nós, é algo grande. Nós deveríamos nos sentir privilegiados de poder conhecer e meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Foi-nos dado conhecer. Foi-nos dado meditar. Mas, se nós preferimos ignorar, achando que nós é que somos os bons, temos aquela impressão de autossegurança, mas que não resiste à primeira pancada. Seus olhos viram a grandeza da sua glória e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo que é injusto. E a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Ou seja, Deus facilitou para nós o caminho. Ele, além de nos criar e nos dar tantas capacidades, Ele se tornou nosso mestre. E passou a nos ensinar a sua lei, a sua vontade, aquilo que para nós é bom, é perfeito, e também é agradável, é saudável, produz vida. Ora, por que nós complicamos tudo? E ao invés de termos um pensamento cheio de humildade e considerarmos a sabedoria de Deus, o que nós fazemos é seguir a nossa própria vontade. É tão simples. Basta escutar a voz do Senhor, pedir-lhe a sua graça, meditar na sua lei. É tão simples. E é um caminho de êxito, ainda que com sacrifícios, mas é um caminho de verdadeira vida plena. Peçamos ao Senhor que nós não desprezemos a sua sabedoria e que possamos seguir as suas leis, os seus conselhos, sobretudo colocando o nosso intelecto, iluminado pela fé, para meditar na grandeza do Senhor e na soberania das suas obras.